Como vocês já devem saber, a série Game of Thrones foi um enorme fenômeno cultural durante a maior parte aí da década de 2010. E mesmo que muitos de nós não tenhamos gostado aí do final dado à série, precisamos ser sinceros e dizer que a série, baseada na Canção de Gelo e Fogo de George R.R. Martin, foi e ainda é incrivelmente popular e que gerou aí bilhões de dólares em lucros. Além disso, a sua popularidade permitiu que ela tivesse a sua própria franquia, o que inclui muitas séries derivadas, e o primeiro spin-off de Game of Thrones é House of the Dragon, que está atualmente em exibição na HBO e HBO Max, e essa aí é uma série, que conta a história da lendária Dança dos Dragões e os eventos que levaram a ela. Ou seja, House of the Dragon ocorre quase 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones. E como muitos de vocês já devem ter percebido, há muitas semelhanças entre essas duas produções, essas duas histórias. E é claro que os seus personagens têm personalidades diferentes um do outro, porém já conseguimos detectar algumas semelhanças entre os personagens de ambas as séries. E no vídeo de hoje nós iremos comparar os personagens de Game of Thrones com os personagens de House of the Dragon, para ver com quem eles se parecem, com quem eles são semelhantes. Então continue assistindo ao vídeo, mas não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate, comentar quais outras semelhanças e até mesmo diferenças existentes entre ambas as séries e compartilhar esse vídeo com os outros fãs apaixonados por esse mundo de gelo e fogo. Para começarmos essa longa lista de semelhanças entre personagens, farei a primeira comparação entre o rei Robert Baratheon, de Game of Thrones, com o rei Viserys Targaryen, de House of the Dragon. E para isso devemos nos lembrar que foi o rei Robert Baratheon, o rei que deu fim aí à dinastia Targaryen, quando o mesmo se rebelou com sucesso contra o Aerys Targaryen, o rei louco. E o sucesso da rebelião de Robert permitiu que ele se tornasse o novo rei por direito de conquista, e que foi justamente assim que ele passou a governar cada um dos 7 reinos de Westeros. Porém, quem já assistiu Game of Thrones sabe muito bem que ele nunca foi apto para sentar no trono de ferro, principalmente por ele ter permitido que a sua mão e o pequeno conselho governassem em seu lugar, enquanto ele, o rei, passava as noites bebendo enquanto se lamentava por ter perdido a Lyanna Stark, o amor da sua vida e aquela que teria sido a rainha de Westeros. E foi a morte de Robert Baratheon que iniciou a Guerra dos 5 Reis. Enquanto isso, lá em House of the Dragon, o rei Viserys Targaryen foi nomeado rei dos 7 reinos pelos senhores de Westeros, quando Jaehaerys, o velho rei, teve problemas para decidir a sucessão, e após todos os seus filhos morrerem. E como estamos vendo, o Viserys até parece um verdadeiro rei, porque ele de fato é um homem sábio. Porém, ele não tem pulso firme e nem coragem de tomar as suas próprias decisões. E é também através de sua morte que acontece a Guerra Civil Targaryen, conhecida como a Dança dos Dragões. E em termos de personalidade, o Robert e o rei Viserys são bem diferentes um do outro. Enquanto o Robert era um ogro rabugento e um melhor lutador do que líder, o rei Viserys não era um bom guerreiro, porém tinha a sabedoria de um rei. Então, tanto Robert quanto Viserys passaram quase a vida inteira lamentando a perda de suas caras metades, e foram as mortes de ambos que eventualmente levaram os seus diferentes herdeiros a lutarem pelo trono de ferro. Outra comparação que irei fazer é entre o Lord Tywin Lannister de Game of Thrones com o Lord Corlys Velaryon de House of the Dragon. E como vocês sabem, o Lord Tywin Lannister foi o homem mais rico dos 7 reinos durante os reinados do rei Aerys e do rei Robert. E além do rei, ele também era o homem mais poderoso e implacável dos 7 reinos, pois ele comandava um grande exército e tinha o poder do ouro ao seu lado. E como nós vimos, o Tywin sempre foi um líder calculista que sabia o que precisava ser feito, e ele era bastante severo com as suas decisões. E como mão do rei, durante os reinados do Joffrey e do Tommen Baratheon, ele administrou os 7 reinos tão bem que conseguiu resolver quase todos os problemas do reino, que só ressurgiram depois que ele foi morto. Já o Lord Corlys Velaryon de House of the Dragon era o homem mais rico dos 7 reinos durante o reinado do rei Viserys Targaryen.
E além disso, como mestre dos navios, ele também governava os mares com a frota mais poderosa do mundo conhecido. E a influência de Corlys também se estendeu além de seus navios, porque ele era casado com a princesa Rhaenys Targaryen, que contava aí com alguns belos dragões em sua posse. Ou seja, a casa Velaryon estava no auge do seu poder e riqueza durante a liderança do Lord Corlys Velaryon. Então precisamos todos confessar que a primeira coisa que tornou Tywin e Corlys tão semelhantes é a sua riqueza, pois ambos eram os homens aí mais ricos e influentes de suas respectivas épocas, e é por isso que os reis os respeitavam. E tanto Tywin quanto Corlys também tomaram decisões que pensaram e que garantiriam a sobrevivência e influência de suas respectivas famílias nas próximas gerações. A próxima comparação tem gerado bastante polêmica nas redes sociais, principalmente por ser uma comparação entre a Cersei Lannister e a Alicent Hightower, pois como vocês sabem, a rainha Cersei Lannister de Game of Thrones foi casada com o rei Robert Baratheon, para que os laços entre os Lannisters e a coroa fossem fortalecidos durante o reinado Baratheon. E em relação a isso, a Cersei era basicamente uma peça de xadrez que o seu pai usava para aumentar sua influência nos 7 reinos. Porém, após a morte do seu marido e dos seus 3 filhos, a rainha Cersei acabou se tornando a rainha governante dos 7 reinos, sendo até mesmo capaz de governar ao lado de uma mão severa e uma mente super criativa que lhe permitiu manter sua posição de poder. Já em House of the Dragon temos a Lady Alicent Hightower, que nos primeiros episódios era a melhor amiga da princesa Rhaenyra Targaryen, mas que acabou sendo mandada por seu pai a fazer companhia ao rei Viserys durante seu período de luto, e com o passar do tempo, Viserys gostou tanto da companhia de Alicent que ele realmente a escolheu para se tornar sua nova rainha. E assim a Alicent se tornou aí uma peça de xadrez em um jogo jogado aí por homens que queriam o poder a todo custo. E embora Cersei e a Alicent tenham sido aí retratadas com cada uma tendo a sua própria personalidade, ambas eram peças de xadrez que foram usadas para promover a influência de seus respectivos pais. E as duas foram obrigadas a se casar com os reis de suas respectivas séries. Mas as duas acabaram ganhando aí mais poder e influência sobre o reino do que os seus próprios pais. E alguns fãs nas redes sociais trouxe de fato o Lord Stannis Baratheon e o príncipe Daemon Targaryen para um debate de semelhanças. E se eu bem me lembro, o Stannis Baratheon é o irmão mais novo aí do Robert Baratheon e foi aquele que foi nomeado Príncipe da Pedra do Dragão depois que a rebelião do Robert terminou vitoriosa. E nós vimos durante as temporadas aí de Game of Thrones que ele é um homem severo e justo, que tem aí um profundo senso de honra e justiça, e que por direito era ele quem deveria ter sido o rei dos 7 reinos após a morte do rei Robert, já que nenhum dos filhos da Cersei Lannister eram do Robert Baratheon. E como resultado disso, o Stannis teve que começar uma guerra pelo trono e pela coroa que nunca chegou a usar. Já em House of the Dragon temos o príncipe Daemon Targaryen, que é o irmão mais novo do rei Viserys Targaryen, e ao contrário do rei, ele é um excelente lutador que quer buscar a glória no campo de batalha, mesmo que ele nunca tenha sido apto a governar os 7 reinos. Porém, de acordo com os costumes e as tradições Targaryen, seria ele aquele que deveria ter sido o herdeiro do trono de ferro, já que o rei Viserys não podia produzir nenhum herdeiro masculino quando estava casado com a sua primeira esposa. E embora o Daemon nunca tenha aí travado uma guerra contra o seu próprio irmão, ele acabou se tornando o próprio pesadelo do rei Viserys, pois o rei simplesmente permitia que o Daemon fizesse o que ele quisesse. E se a gente pensar direitinho, o Stannis e o Daemon realmente deveriam ter sido os herdeiros legítimos do Trono de Ferro. Mas as chances deles se tornarem reis foram arrancadas deles, e além disso os dois personagens são grandes lutadores e líderes militares capazes de liderar um exército para uma guerra. Mas ainda assim nunca saberemos se eles seriam ou não bons reis, já que ambos nunca usaram a coroa. A comparação a seguir será entre o Lord Petyr Baelish de Game of Thrones e o Sir Otto Hightower de House of the Dragon.
E como nós sabemos, o Lord Petyr Baelish era de uma casa menor, porém ele foi capaz aí de subir a escada através de seu bom senso para lidar com situações. E ele possuía aí os maiores bordéis de Porto Real, e ele foi capaz de fazer riqueza suficiente para si mesmo, se tornando assim o mestre da moeda durante o reinado de Robert Baratheon. Porém, o Mindinho, ele sempre foi aí um jogador das sombras, porque ele sabia como fazer as peças de xadrez se moverem sem ele ter que participar do jogo. E foram as suas intrigas que lhe permitiram ganhar mais poder, porém este também foi o que o levou à sua eventual morte lá em Winterfell. Já o Sir Otto Hightower serviu aí como mão do rei durante os reinados de Jaehaerys e Viserys, e ele sabia muito bem como administrar um reino inteiro devido à sua experiência como mão do rei, e ele também foi capaz de fazer um nome para si mesmo durante seu mandato aí como o homem mais poderoso por trás do rei. No entanto, o personagem Otto era aí um intrigante que gostava aí de puxar as cordas através das sombras. E foi a sua ideia inteligente aí de ordenar que a sua filha fizesse companhia ao rei, que eventualmente levou aí o Viserys a escolher Alicent Hightower como a sua nova rainha. Então, tanto Petyr Baelish quanto Otto Hightower fazem parte aí do Pequeno Conselho, e ambos são muito influentes no reino, porém, a única coisa que os torna tão semelhantes entre si é o fato de serem ótimos planejadores que sabem como jogar o jogo dos 7 reinos sem nem mesmo ser oficialmente um jogador. E ambos os personagens sabem como manipular e também influenciar as pessoas para que eles alcancem os seus objetivos. E uma comparação entre Joffrey Baratheon de Game of Thrones e o Aegon II Targaryen de House of the Dragon precisa ser feita, pois o rei Joffrey Baratheon foi o primeiro filho, mesmo que ilegítimo, do Robert Baratheon e da Cersei Lannister. E como eu posso descrever o Joffrey? Bom, ele era um menino mimado e muito maldoso, que ele acreditava que tinha o direito de fazer qualquer coisa que ele quisesse como rei. E ele era tão cruel e louco quanto o próprio rei louco. E enquanto ele usava o título de rei, ele nunca deveria de fato sentar no trono de ferro, já que ele não era o filho do Robert Baratheon. Já o príncipe Aegon II é filho do Viserys Targaryen e da Alicent Hightower, e ele é a segunda peça e mais importante que desencadeou a Guerra Civil Targaryen. E lá nos livros ele foi proclamado rei pelo seu próprio avô, o Otto Hightower. E esse aí foi o evento que deu início à Dança dos Dragões. E como líder, o Aegon tinha aí um temperamento bem ruim e ele se irritava rapidamente com todo mundo. E vamos confessar que ele nunca foi apto para poder governar o reino devido à sua personalidade. E sinceramente, o Otto não tinha o direito nenhum de nomear alguém assim como sendo o herdeiro do trono de ferro. Então sim, a semelhança entre o Joffrey e o Aegon II é basicamente que ambos nunca deveriam governar os 7 reinos, porque eles nunca foram os herdeiros legítimos dele. E outra semelhança entre eles é que ambos tiveram reinados muito curtos como reis, porque eles morreram de maneira semelhante, ou seja, por envenenamento. E eu também precisei trazer essa comparação entre o Lord Rhaelyn Baratheon de Game of Thrones e o Sir Laenor Velaryon de House of the Dragon, porque ambos foram de certa forma um tanto quanto participativos nas guerras que vivenciaram em suas respectivas épocas. E como vocês sabem, o Lord Rhaelyn Baratheon era o irmão mais novo do rei Robert Baratheon. E ao contrário dos seus irmãos, que eram retratados como homens poderosos e líderes capazes durante um combate, o Rhaelyn preferia socializar em bailes e festas, e de fato ele não era tão agressivo quanto nenhum dos seus outros irmãos. Mas era isso aí que o tornava um líder ideal, porque ele era um cara amado pelo seu povo, e ele não tinha o temperamento tempestivo dos Baratheon. E verdade seja dita, o Rhaenys preferia a companhia de homens a de mulheres. E em House of the Dragon temos o Sir Laenor Velaryon, que é o filho mais velho do Lord Corlys Velaryon e da princesa Rhaenys Targaryen. E ele era um montador de dragão capaz e um lutador muito bom também. E mesmo que ele tenha se casado com a princesa Rhaenyra nos livros, ele também preferia a companhia de homens, e para ser mais exata, de jovens escudeiros. E por causa disso, começaram a surgir rumores de que nenhuma das crianças nascidas da Rhaenyra eram do Laenor Velaryon.
E, gente, existem muitas diferenças entre os personagens Rhaenys e Laenor, especialmente quando se trata aí do fato de que o irmão mais novo, o Baratheon, nunca foi um bom irmão ou um comandante militar e talentoso. Já o Laenor Velaryon era um bom cavaleiro. No entanto, ambos preferiam aí a companhia de outros homens. E sim, eu deixei a melhor comparação pro final, e eu estou me referindo à comparação que existe entre a Daenerys Targaryen de Game of Thrones com a Rhaenyra Targaryen de House of the Dragon. E eu tenho certeza de que todos vocês se lembram de que a Daenerys Targaryen era uma das personagens principais de Game of Thrones, junto com o Jon Snow, a família Stark e o Tyrion Lannister. E desde o primeiro episódio, a Daenerys não deveria herdar aí o Trono de Ferro, mas acabou se tornando a única destinada a governar os 7 reinos depois que o seu irmão morreu. E quando ela chocou aí os 3 ovos de dragão, trazendo assim os dragões de volta ao mundo. E a personagem também provou ser aí uma mulher forte, né, que teve que suportar muitas provações e obstáculos no início de sua vida. E a gente até conseguiu vê-la se tornar aí uma rainha e tomar várias decisões difíceis. Já a Rhaenyra Targaryen era de fato a única filha do rei Viserys com a rainha Aemma. E o rei a nomeou a herdeira do Trono de Ferro logo depois que ele perdeu a sua esposa e o seu filho Baelon durante o parto. E desde sempre a Rhaenyra entende que os 7 reinos nunca a reconheceriam aí como a rainha governante do continente, mas a jovem acabou desenvolvendo aí uma personalidade severa que a fez se encaixar como uma governante que sabia quando mostrar força sempre que fosse necessário. Porém, ela sempre terá de provar e ser digna de governar em um mundo dominado por homens. E, gente, mesmo que a Daenerys e a Rhaenyra tenham aí personalidades e criações diferentes, ambas tiveram que se fazer ser reconhecidas como governantes. E enquanto a Daenerys precisou abrir caminho aí pelo leste governando a Baía dos Escravos para levar os seus dragões aos 7 reinos, a Rhaenyra teve que suportar anos sendo deixada de lado por seu pai e sendo desaprovada aí pelos senhores dos 7 reinos, enquanto ascendia ao Trono de Ferro. E, gente, eu também gostaria de saber de vocês quais outras comparações poderiam ser feitas, mas principalmente se vocês concordam ou não com essas semelhanças que eu destaquei no vídeo. E eu também queria pedir para que vocês não se esqueçam de deixarem o seu like, se inscreverem no canal Garota Escarlate e compartilhar esse vídeo aí com os outros fãs apaixonados por esse mundo de gelo e fogo.